estou trabalhando com dois computadores aqui, eu vou espelhar então a outra tela. Isto. Muito bom. Então, nós escolhemos para hoje esse estudo mais biográfico hoje, né? Vamos focar num casal da Bíblia. Não sei, ele não é muito assim estudado, não, apesar de ter um certo destaque, né? Dentre outros casais da Bíblia. Mas Áquila e Priscila, se a gente. É que são poucos versículos, né, que falam sobre eles, mas se a gente fixar um pouco nesse casal, a gente vai perceber neles uma parceria realmente que deu certo, que funcionou. Eles trabalhavam sempre aí juntos e eu acho que eles têm assim muito para nos ensinar e para a gente se espelhar também um pouquinho neles aí. Mas antes, eu gostaria que nós pensássemos sobre isso. Quais são as maiores dificuldades que os casais enfrentam hoje, né, no relacionamento? Eu consultei uma desses sites aí de família, né, de autoajuda, que não é um site cristão, não. Eles apresentaram aí as cinco que eles consideravam as 5 maiores dificuldades que os casais enfrentam. Mas antes de mostrar para vocês, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso aí. Quais são as dificuldades que os casais, em geral, assim, enfrentam que a gente poderia alistar aqui? As maiores dificuldades. Quem poderia falar um pouquinho sobre isso aí? Eu acho que esse leva a o problema financeiro, dentre outras coisas, acaba que a comunicação fica complicada na relação marido e mulher. Então, às vezes, a preocupação, às vezes, se não tiver uma compreensão do que um está passando, o que está pensando, a às vezes o que está afligindo um, se não perceber bem, a comunicação não for muito clara, aí eu acho que ele acha isso, eu acho que ele está pensando isso, e aí os conflitos podem acontecer, né? Tem, na verdade, não, a ausência da comunicação, ou a comunicação não bem feita, né, por conta dos trabalhos e tudo mais, acho que são duas, tem acontecido também. Eu ia falar a mesma coisa que a Dani, as dificuldades da comunicação. Pensei nisso também, Dani. Acho que além disso também, né, da questão financeira e comunicação, a gente está percebendo bastante agora a questão da rotina, né? Como que os casais, qual que é a rotina do dia a dia de um, de outro, né? E agora na pandemia que está todo mundo em casa, essa rotina ficou mais intensa. O que mais a gente pode pôr nessa sopa aí? Eu acho, não é aqui, mas a gente brinca, mas no começo da pandemia eu lembro que a gente ouviu muito a questão de muitos os maridos falando, nossa, entra uma viagem com a sua esposa e um happy hour com seus amigos, tchau esposa, né? Já foi direto pro happy hour com os amigos, né? Não vê a hora, né? Tem casais que não a comunicação, mas o momento de ficar juntos
qualquer problema não resolvido ficou mais aflorado. Então, a falta de paciência, né, principalmente amigos não cristãos, que eu conheço alguns, assim, eu ouvi de algumas amigas falando, eu não aguento mais, né, tudo está me irritando, ele está me irritando. Então, ele não me ajuda, só eu estou cuidando das crianças, ele não me ajuda no trabalho, então, eu vi muito isso, inclusive, de pessoas, né, em que as mães estão cuidando da parte da escola, então, está cuidando de tudo, da escola, da casa, da comida, então muitas falaram, eu estou fazendo tudo, e ele não me ajuda. Então, parece que a rotina, né, o pesado que até o Ricardo falou, parece que, assim, a divisão de tarefas, tem muita gente que está achando que tem injusto, né, e está achando que um só tem mais responsabilidades do que o outro, e aí fala que um não ajuda, que não está tendo essa colaboração mútua, né? Ah, bom. Então, olha, deixa eu mostrar aqui essas 5 que foi considerada na época, né? Eu acho que já tem alguns anos isso, não tinha nem esse fundo aí da pandemia, né? Mas eu achei interessante esses 5 aspectos aqui, que eu acho que eles vão resumir muito isso tudo. Veja aí o primeiro, atividades demais, né? O ativismo que impede, talvez, o casal de ter um tempo para eles, né? Para conversarem, para dialogarem. E aí vem em seguida o nada de papo, né? Então, a comunicação ou não existe ou ela está prejudicada pelas atividades demais. O outro, redes sociais, né? Isso aí realmente tem bloqueado muita coisa aí, né? A gente não bloqueia as redes sociais, mas bloqueia outras coisas, né? A comunicação talvez ajuda, né, ao cônjuge em fazer alguma coisa em casa. A disputa de poder, em vários aspectos, né? Quem manda mais, o meu emprego é melhor, eu ganho mais, eu ajudo mais, aquela disputa que às vezes de poder que há, ao invés de convergir em tudo para a unidade da família e do casal. E, por fim, eles colocaram aqui objetivos diferentes. Eu achei muito interessante esses 5 aspectos aí, porque ele tem muito a ver com os problemas que os casais enfrentam aí de relacionamento hoje. Então, atividades demais, nada de papo, redes sociais, disputa de poder e objetivos diferentes. E eu achei interessante esses aspectos, porque eu acho que eles tinham tudo também para interferir, é claro, né, dentro da cultura e da época em que Áquila e Priscila viveram, nos relacionamentos deles. Então, nós vamos perceber isso na vida deste casal. Mas antes, eu queria, antes de citar textos sobre Áquila e Priscila, vamos ver esse texto aqui da palavra de Deus, que está em Eclesiastes 4, de 9 a 12. Ricardo, você pode ler para a gente aí? Posso. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Uhum. Apesar desse texto não ser um texto para casais propriamente, né, nós pastores gostamos de usar muito esse texto nos casamentos. Mas esse texto se aplica em outras situações da vida. Mas de maneira, eu acho que especial, para o casamento, para o casal, ele é muito apropriado, né? Então, a gente vê aí algumas
algumas áreas, né, que se o casal souber trabalhar, eles vão se relacionar bem e vão entender que serem dois traz muito mais vantagens do que estar sozinhos. Então, Deus é sábio quando disse lá no Jardim do Éden, não é bom que o homem esteja só, porque o homem foi criado primeiro. Não, mas se fosse a mulher, diria também da mesma forma. Não é bom que a mulher viva só, né? Tanto é que o celibato aí, o você viver sozinho, solteiro, é realmente um dom. Eu acredito que seja um dom, porque o homem não foi e nem a mulher foram feitos para estarem sozinhos. E esse texto aí nos ajuda, então, a refletir um pouco, e nós vamos agora ver como ele se reflete na vida de Áquila e Priscila. Porque hoje nós estamos estudando textos, por exemplo, de Efésios, sobre família, o próprio texto aí de Áquila e Priscila que nós vamos usar, né? E outros textos do Novo Testamento. Mas a Bíblia que Áquila e Priscila tinha naquela época, um dos textos que talvez eles miraram, né, olharam e falaram assim, ó, esse texto aqui se encaixa na gente, é esse de Eclesiastes aí, porque era a Bíblia que eles tinham, né? E eles estavam, então, espelhando isso aí. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria observar aqui sobre Áquila e Priscila é que os poucos textos que nós temos, onde eles vão aparecer, é muito forte esta ênfase. Eles sempre vão aparecer juntos. O nome de um nunca aparece sem o nome do outro. Tá? Eles vão sempre aparecer juntos nos textos em que eles são citados. Tá? E um dos textos que eles são citados, né, é esses que vai falar sobre que eles ganhavam a vida e enfrentavam juntos as dificuldades. Tá? Vamos ver o texto de Atos 18, de 1 a 3. Ângela Zaya, você poderia ler para a gente aí? Dá para você ler? Dá sim, pastor. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado à Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, vejam aí, isso aconteceu mais ou menos no ano 52 da era cristã, né, depois de Cristo. Esse imperador romano, Cláudio, aí, ele publicou um decreto em que expulsou todos os judeus da cidade de Roma. E Áquila e Priscila, apesar de não terem nomes judeus, eles eram judeus. E por isso eles foram exilados, né? Eles tiveram que exilar-se. Então eles enfrentaram uma grande dificuldade. Qual era? Perseguição. Então imagina você estar estabelecido num lugar, né? Você tem a sua vida ali. Será que a gente pode imaginar o que esse casal teve que enfrentar juntos? Terem que sair, me parece que eles não tinham filhos, né? O que talvez facilitasse um pouquinho, né? Esse exílio que eles tiveram que experimentar, né? Essa perseguição que eles tiveram que experimentar, mas de qualquer forma eles deixaram para trás amigos, talvez familiares, o trabalho que eles tinham ali, a rotina que eles tinham ali, e eles tiveram que deixar tudo isso para trás. Mas esse texto aqui mostra para nós que eles enfrentaram juntos essa dificuldade. Não tinha outro jeito, né? Os dois judeus tinham que ser realmente expulsos. Mas esse texto mostra para nós também que eles tinham a mesma profissão, trabalhavam juntos numa mesma profissão. Eles eram fazedores de tendas. Naquela época era muito comum, né, as pessoas habitarem em tendas, né,
principalmente entre os judeus que faziam aquelas peregrinações, né, a Jerusalém, as tendas seriam oportunas para eles. E eles tinham essa profissão. E eles se encontraram em Corinto, porque Paulo está escrevendo, o que ele relata aí é de Corinto, né? Eles se encontraram em Corinto e passaram a morar juntos. Eles acolheram Paulo. Então, Paulo também, né, um missionário itinerante, que tinha lá suas dificuldades, enfrentava as suas perseguições, e eles passaram, então, a morar juntos e a trabalharem no mesmo ofício. Então, vejam aí um primeiro exemplo do que estava acontecendo com este casal. Eles estavam trabalhando na mesma profissão, enfrentando as mesmas dificuldades e fazendo isso com muita harmonia, né, com propósito e vencendo. Nem todos os casais conseguem fazer como Áquila e Priscila, né? Principalmente esse negócio da mesma profissão, né? Ter a mesma profissão, trabalharem juntos, vocês podem imaginar quantos atritos isso pode trazer, né? Imagina aí você trabalhando e fazendo alguma coisa e, de repente, a mulher faz de um jeito, o homem faz de outro, e a coisa pode complicar, né? Mas olha, Priscila, não é esse o melhor jeito de fazer, o melhor jeito de fazer é esse aqui, né? Mas o texto me parece que mostra que eles se davam muito bem e trabalhavam juntos, e é claro que nenhum casal é perfeito, eles certamente enfrentaram muitos problemas, dificuldades, mas parece que para eles terem essa profissão e manterem durante o tempo todo essa profissão juntos, eles precisavam ter uma relação pelo menos madura, né? Para poderem enfrentar não só essas pressões externas, mas as próprias pressões internas de conviverem juntos fazendo a mesma coisa. Então, eles não eram apenas companheiros e amantes, eles também eram parceiros e bons amigos na profissão, nas dificuldades e nas lutas. Então, Áquila e Priscila viveram juntos, trabalhavam juntos e suportaram o exílio juntos, e também vieram a conhecer o amor de Cristo, né, e a salvação em Cristo Jesus juntos, o que tornou a vida deles mais completa, né? Eles tinham a mesma fé, eles serviam ao mesmo Deus. E agora, sendo um em Cristo Jesus também, o amor do Salvador na vida deles poderia facilitar muito, né? Nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, quando nos comparamos com casais que não conhecem a Cristo, os princípios da palavra, nós conseguimos vencer muito mais, né? Essas lutas e essas provas na nossa vida por causa do amor de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e se alguém quiser falar, comentar alguma coisa nele, pode ficar à vontade aí. Então, eles ganhavam a vida, e não só ganhavam a vida, mas enfrentavam juntos as dificuldades que se impuseram sobre eles, como essa do exílio. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Quem sabe você teve alguma experiência nessa área aí, né? Acho que a gente tem um pouco dessa, não é profissionalmente, mas quando a gente atua em relação à educação dos filhos. A gente, a gente percebe essas diferenças, às vezes, de uma opinião ou outra. Imagine no dia a dia, todo dia, com alguma ação profissional, que tem muito mais relação de poder, de quem está certo. Eu, assim como o celibato, eu acho que não é para qualquer casal que possa trabalhar juntos, não numa profissão, porque realmente tem que ter uma maturidade para compreender algumas coisas, assim, da vida profissional que não é pessoal, o que é complicado, né? Que a gente, às vezes, tem que ter maturidade. Uhum.
Aí, voltando àquele texto lá, desculpa, voltando nesse texto aqui do início, né? Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento, né, do seu trabalho. É interessante, né? Talvez eles tivessem até condição de cada um seguir uma área aí, né? Naqueles dias, ela cuidar só da casa, mas eles pensaram em algum momento, né? Não, vamos trabalhar juntos, porque isso aí vai trazer mais renda para a gente vai conseguir vencer, né? Canalizar assim, né? Eu vi recentemente o André e a Raíssa, né? Por um tempo fazerem isso. A Raíssa deixou de dar aula para concentrar com o André. Passou um tempo, eles acharam melhor ela voltar a dar aula dentro de um acordo entre eles, de conversa, muita conversa, e é assim, né? E hoje é muito comum, né? Os dois trabalharem, é muito comum terem as suas profissões, às vezes, diferentes e, às vezes, estarem juntos. Um casal que eu admiro muito na igreja, que trabalhava junto aí também, era o Romeu e a Lúcia, né? Romeu agora, eles venderam, passaram a loja deles para frente, né? Mas eu acompanhei muito a luta deles aí, mas como eles se davam bem, a Lúcia cuidando lá da loja, o Romeu fazendo viagem para a entrega, né? E era interessante o trabalho que eles realizavam ali. Muito bem. Vamos ao segundo ponto aqui que a gente vê, é que esse que eu comecei a falar. Eles conheceram a Cristo e começaram a crescer juntos na palavra. Eles não só tinham a profissão deles, eles não só enfrentaram a perseguição étnica, né, porque eles eram judeus e foram expulsos, mas eles se encontraram com Paulo. Nós não sabemos quando eles se converteram, eles talvez, quando encontraram Paulo, já tinham se convertido ao Senhor. E o que acontece é que eles estavam crescendo juntos também na palavra, e tem um texto aqui muito interessante que vai mostrar isso para a gente. Ângela Azevedo, você pode ler para a gente? Dá para você ler aí, Atos 18, 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Atos 18, 24. Que coisa interessante, né? Veja só, em Éfeso, me parece que eles entraram para o ministério também itinerante, né, de proclamação da palavra, ou até por causa das perseguições. E só uma curiosidade aqui, quando um missionário ele vai para um país onde ele não pode entrar como missionário, como um proclamador da palavra, né, um pastor ou um missionário, ele geralmente vai através da profissão dele. A nossa igreja apoiou, né, e apoia muitos missionários que estão assim, em países, por exemplo, islâmicos, onde eles não podem entrar para pregar o evangelho com facilidade, mas eles são profissionais de uma área que aquele país precisa da ação dele, né? Nós tivemos o caso aí recente de um que me parece que ele era agrônomo, né? Então, ele foi como agrônomo para um país muçulmano e ali começava a pregar o evangelho usando a sua profissão. E essas pessoas que fazem isso, no meio cristão, eles são chamados de fazedores de tenda. Eu acho que justamente por causa do exemplo de Paulo, que se sustentava fazendo tendas, né, e o próprio Áquila e Priscila, que também faziam tendas e, ao mesmo tempo, pregavam o evangelho. Mas veja esse caso aqui, que nos mostra o quanto eles estavam crescendo juntos na palavra e já podendo instruir a outros a respeito do evangelho, do caminho de Deus. Apolo certamente era um cara eloquente, muito sábio,
E, aliás, né, na igreja de Corinto, tinha até aqueles que eram do partido de Apolo, né? Vocês lembram? Criou-se um partido porque talvez ele veio pregando, anunciando com eloquência, e às vezes as pessoas se relacionam com essas personalidades, né? Mas veja que interessante aqui. Áquila e Priscila os ouviram e notaram que existia uma deficiência nele. Ele não conhecia, por exemplo, ele só conhecia o batismo de João, aquele batismo que João Batista, né, pregava, de arrependimento, mas não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo, né, que Jesus veio trazer, né, no dia de Pentecostes. Aí o que Áquila e Priscila fizeram? Explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, que provavelmente incluía isso, o batismo com o Espírito Santo, né? Que vai falar realmente da verdadeira conversão. Então, eu destaquei isso aí para mostrar que eles conheceram o Salvador e começaram a crescer juntos na fé, na palavra, e eles podiam, então, embora trabalhassem muito, né, fazendo tendas na sua oficina, eles mantinham a casa deles, inclusive, abertas para aquilo que a gente fazia aí antes da pandemia, né? Abrindo a nossa casa para nos reunir, para estudar a palavra, para compartilhar da palavra, para crescer juntos, para estudar a Bíblia juntos. Áquila e Priscila, então, não só ganhavam juntos a vida, mas cresciam juntos na palavra, eles também, podendo eles mesmos agora estar instruindo a outros com exatidão sobre a palavra e o caminho de Deus. E é claro que conviver com Paulo aí, né, foi uma grande vantagem para eles, né? Já pensou? Beber ali direto dessa fonte, né, que foi o apóstolo Paulo, certamente eles aprenderam e cresceram muito também com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo prezava muito eles também como seus cooperadores, como seus discípulos, mas agora também como seus cooperadores, tá bom? Então vejam a harmonia, né? Naquilo que a gente pode chamar de profissão, de trabalho, de lutas diárias, mas também na fé, no crescimento na palavra. Este casal tinha realmente uma sintonia aí muito grande na fé e no empenho e no desejo de proclamar a palavra. Se alguém quiser comentar alguma coisa nesse ponto, podem abrir o microfone aí e falar. E eu fico imaginando aqui aquele texto de Eclesiastes, quando diz, né, que se um cair, o outro levanta, né? Então, como eles deveriam, nessa instrução aí na palavra, né, um colaborar com o outro. Ó, Priscila, mas você lembra daquilo que Paulo nos ensinou, né? Ou então, Áquila, olha, Paulo falou justamente sobre isso, né? Vamos passar isso adiante. E isso é muito interessante. Um terceiro ponto aí, e sempre frisando isso, eles estão sempre aparecendo juntos, né? Vocês estão reparando? Eles estão sempre juntos. Eles serviam juntos a Jesus. Serviam juntos a Jesus. E aqui nós temos um texto de Romanos 16, 3-5. André, você pode ler para a gente aí? Dá para ler? Dá sim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Se você parar para refletir nesse texto, né? E a gente quiser fazer uma lista a partir dele do que esse casal fazia em termos de servir a Cristo, a obra, o evangelho, né? A missão, a gente vai fazer uma lista muito grande, né? Então, só o fato é que eles eram cooperadores de Paulo. Imagina, né? Nós já vimos eles ali em Éfeso. Eles vão voltar a Roma, depois eles vão voltar a Roma. Eles são muito úteis para Paulo lá em Roma, quando Paulo está aprisionado. Tá?
Nós vemos eles em Corinto. Então, a gente pode pensar o seguinte, eles eram companheiros nessas viagens missionárias com Paulo. Eu fico imaginando eles chegando numa cidade, sendo acolhidos, e com a trouxinha deles lá, né, para fazer as tendas, né, para continuar no trabalho deles, para ganhar o sustento, né, e aproveitavam para pregar o evangelho. Então, eles eram cooperadores. E nessa cooperação, eles estavam arriscando a própria cabeça, a própria vida. Porque ser companheiro de Paulo, naquela época, era correr risco mesmo de morte, né? Estava arriscado mesmo a ser perseguido, apedrejado e a morrer, tá? E também porque eles socorriam o apóstolo Paulo nos apuros que ele passava, né? Com as autoridades e tudo isso. Eles arriscavam a vida deles. Mas não era só Paulo, né? Paulo diz aqui, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eu fico pensando aqui que eles eram conhecidos, eles eram um casal que viajava por todas aquelas igrejas que estavam sendo plantadas, né? E eles eram queridos, eles eram acolhidos. Certamente eles pregavam muito, eles ensinavam muito. E, além disso, eles tinham uma igreja que se reunia na casa deles. Uma igreja que se reunia na casa deles, que era uma prática comum, né, que a gente vê naquela época. Mas eles, não só um grupo pequeno, né, mas Paulo diz aqui que eles tinham uma igreja na casa deles. Certamente era um grupo menor, né, do que uma igreja como nós conhecemos hoje, mas certamente existia ali uma estrutura, existia uma rotina de trabalhos, de reuniões, e eles estão aí juntos, né? Servindo, proclamando o evangelho, trabalhando e fazendo a obra, além de trabalharem juntos, de sofrerem juntos, de enfrentarem perseguições juntos, mas eles também arriscavam a própria vida por causa do evangelho de Jesus Cristo, tá? Muito interessante isso aqui, né? Essa forma como eles trabalhavam. E também, esse é o último ponto que nós vamos ver, além deles serem muito conhecidos, e me parece que amados também pelas igrejas daquela época, por conta até da hospitalidade deles, né, de receber muita gente em sua casa, eles foram muito importantes realmente para a proclamação do evangelho. Isso aí é uma característica essencial para quem quer pregar o evangelho, né? Se você é uma pessoa antipática, se você não quer saber de relacionamento com as outras pessoas, como é que você vai alcançar, né? Mas, para concluir, Priscila e Áquila são mencionados outras vezes no Novo Testamento, mas eles são mencionados também num último capítulo de um livro escrito por Paulo, que é 1 Timóteo 4,19. Tá? E além de 1 Timóteo 4,19, eles são citados em Atos 18, em Romanos 16, em 4 das 6 referências bíblicas, o nome de Priscila aparece em primeiro lugar, vem antes do que o nome de Áquila. Mas, pastor, por que você está mencionando isso? O que tem isso a ver, né? Tem a ver que isso não era comum na época. Não era comum. Era algo muito, aliás, muito incomum de você pegar um registro onde o nome do casal aparece e o nome da mulher aparecer antes. A maioria das referências sobre casais na Bíblia colocam o nome do homem sempre em primeiro lugar. Tá? Essa aí é uma prática. Mas, das 6 referências em que eles aparecem juntos, os nomes deles aparecem juntos, o nome de Priscila aparece antes. Nós não sabemos a razão do porquê isso. Tem aí um monte de sugestões, tá? Ela era de uma família mais rica, ela tinha um temperamento mais... Então,
mas tudo isso cai por terra, tá? Mas o que fica claro aqui é que o fato de o nome dela aparecer primeiro, isso nunca afetou o amor entre eles, nem a compreensão mútua e a capacidade de trabalharem juntos. Ou seja, de Áquila chegar e dizer assim, você está me envergonhando, Priscila, você está se destacando mais do que eu, você não está sendo uma mulher submissa, né? Você tem que ficar em segundo plano, você tem que ir atrás de mim, não na minha frente. Não, isso não afetava de maneira nenhuma o amor, o relacionamento deles, o trabalho deles. E a minha teoria é a seguinte, né? Paulo deve ter ensinado para eles lá em Efésios 5, né? Maridos, amai suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Um marido que ama a sua esposa assim, como Cristo amou a sua igreja, não vai se preocupar se o nome... Veja lá o que Paulo diz, né? Cristo amou tanto a igreja que quis embelezar a sua noiva, né? Cuidou dela, da aparência dela. A preocupação era pôr a igreja em evidência, né? Então, esse é o amor que Cristo tem para com a sua noiva, né? Então, eu creio que Áquila devia se espelhar nisso e amar tanto aquela mulher que ele era um incentivador dela, né? Ao invés de atrapalhar, né, o crescimento, o desenvolvimento dela, de não, Priscila, você é tão boa nisso que você faz, continue, vá em frente. E Priscila, por sua vez, né, com um marido assim, não tem dificuldade nenhuma de, no trabalho que ela realiza junto dele, dizer assim, não, agora é sua vez, você tem que estar aí à frente fazendo isso. Quem sabe ele até é um incentivador, né? Ela é um incentivador para que características de Áquila sejam evidenciadas. Aliás, essa é uma coisa muito comum que às vezes acontece, né? E o casamento pode mudar. Quando um dos cônjuges passou a vida na sua família ou na sua cultura sendo massacrado por alguma forma, sendo deixado de lado, tendo potencial, mas ninguém que o incentive, e se casa com uma pessoa, né, que vai fazer com que o seu potencial e a sua capacidade, né, cresça. Não é incomum isso, não. Depois que uma pessoa casa e leva para o casamento todos os seus traumas, né, as suas vivências, né, massacrantes, né, do cônjuge, seja ele um homem ou uma mulher, né, no relacionamento, empurrar essa pessoa para frente, para ela se destacar, para ela se empenhar, né, em várias áreas. E isso, então, não afetou de forma nenhuma a vida deles. Isso me fez lembrar de Efésios 5,15. Efésios 5,15, que está nesse contexto aí, né, do casal, da mensagem para o casal, fala sobre uma vida de sabedoria, sobre andar em sabedoria. E aquele era um casal que andava em sabedoria. E esse versículo aí, 15 de Efésios 5, tem algo muito interessante a nos dizer. Carlos, você pode ler para a gente aí? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Veja que interessante, né? Paulo vai, antes de falar, né, da vida comum do lar, do marido amar a esposa, da esposa ser submissa ao marido, ele vai falar sobre isso, sobre um andar em sabedoria. Então, não vivam como insensatos, mas como sábios. Sejam cuidadosos no seu modo de viver. E aquele casal certamente demonstrou isso na sua vida em comum. Eu gostaria de terminar. Nós fizemos uma lista quíntupla lá no início, né, sobre
o que prejudica, né, o que pode interferir num relacionamento, na caminhada de um casal. E agora, olhando para a vida de Áquila e de Priscila, quais são algumas atitudes, qualidades que podem realmente transformar o casamento, a família, a relação do casal? Olhando para a vida dos dois, o que vocês acham que a gente poderia colocar nessa lista aqui e que vai servir de uma aplicação para nós, né? Porque se você percebeu isso, você descobriu isso, né? Você já deve estar pensando aí, será que eu estou vivendo assim? Será que eu estou tendo essa atitude? Eu estou tendo essa qualidade na minha relação? Se não, eu poderia passar a ter, a viver assim, e o nosso casamento, a nossa relação seria bem melhor? Pensando nisso que nós falamos aí, que qualidades você colocaria aí para preencher esse exercício aqui final? Eu acho que, acima de tudo, pessoas alicerçadas, né, na palavra de Deus, né, e, consequentemente, um relacionamento alicerçado na palavra de Deus. Ok. Quanto vocês como casais, né, nós como casais, temos investido nisso na nossa vida? Estudo da palavra, meditação nela, levar a sério a palavra de Deus, porque ela tem muito a nos ensinar, e como isso tem transformado a nossa relação como casais. Alguma outra atitude? Eu acho que você enfatizou bem, né, pastor, que eles sempre estavam juntos, né? Trabalhando juntos, fazendo um trabalho missionário em conjunto. Então, essa convivência, né? E acho que muito do saber ouvir um ou outro, né? É importante você ter essa... Escuta, né? Ter sempre a habilidade de escutar e a da convivência, né? Acho que é um ponto que precisa ser sempre lembrado, né? Isso aí. Lá no início, nada de papo, né? Aqui, muito papo, né? Muita conversa, né? Comparando também com o começo, né? Uma das coisas é que eles precisam saber para onde eles vão, qual é o objetivo de cada um e dos dois juntos. Onde eles querem chegar, né? O que eles querem fazer, o que eles estão fazendo, por qual razão, qual é a razão de estarem fazendo isso. Acho que vale a pena destacar também o respeito, né, um pelo outro e a valorização daquilo que cada um faz, daquilo que cada um tem a oportunidade, né, de mostrar. Excelente, Carlos. O Mandei.com é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e qualquer projeto. Campanhas de marketing, gerenciamento... Eu acho que, lembrando um pouco que a Raíssa falou da confiança em Deus e ter Deus presente, assim, a gente, na história deles, eles passaram por algumas situações complicadas, né, que eles tiveram que sair, abandonar a casa, abandonar Roma para ir para Corinto. Então, acho que, assim, é ter essa certeza de que mesmo nos momentos mais difíceis, né, você pode confiar em Deus que Ele vai te ajudar, né? Bem nesse sentido, né? Que Ele é seu suporte tanto espiritual e também mais para frente material também Ele vai ser seu suporte. Então, acho que ter essa certeza é importante. Com certeza. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Edificar um ao outro em amor, que tem a ver com a palavra de Deus, com respeito, né? Com consideração, com conversa, a maneira como conversa, né? Edificar um ao outro em amor. Dizer a verdade em amor. Porque se nós no relacionamento, né, como casais, não pudermos abrir o nosso coração, né,
e falar das coisas que estão nos incomodando, né? Mostrar a verdade, dizer a verdade, mas fazer isso em amor, né? A gente vai acumulando isso, né? Vai guardando isso, né? Então, me parece que eles conversavam bastante e talvez tivessem que falar, às vezes, duro um com o outro, né? Mas fazendo isso com amor. Arrepender e perdoar um ao outro. Porque não é fácil dizer, né? A verdade, às vezes, a gente pode escorregar e cometer algum excesso, e aí nós precisamos nos arrepender e pedir perdão e perdoar, né? Então, arrepender e perdoar um ao outro é muito importante. E, por fim, aqui, confiança e abertura mútuas, né? Você confiar e você dar abertura também ao outro, né? Para possibilidades. E eu acho que essas marcas aí são marcas muito presentes na vida de Áquila e de Priscila, e que, se estiverem também na nossa vida, conforme o que vocês falaram também aqui, isso vai nos trazer, né, muitos benefícios, isso vai nos trazer não a isenção, né, ou a imunidade de problemas e de lutas, mas vai nos fortalecer nessa caminhada, e aquilo que nós vimos lá em Eclesiastes, né, vai estar realmente acontecendo na nossa vida, tá bom? Bem, era isso aí que eu queria trazer para vocês hoje, para a minha vida também. O Ricardo já tinha ouvido um pouco sobre isso, né, lá no grupo Eulogia, no grupo Nascente, né, a gente pontuou algumas coisas assim de uma maneira mais rápida, e hoje nós nos detivemos assim um pouco mais, né.